aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu quero comentar com vocês de um tema que aparentemente é uma besteira que tomou conta nas redes sociais só porque o pessoal queria lacrar, que é a questão aí do veto de Bolsonaro aos absorventes gratuitos, mas não é tão simples assim não. Posso até comentar com vocês, adiantar, que teremos um mini dossiê, porque essa situação tem alguns interesses por trás, que não é apenas, ajudar os mais necessitados. Vocês vão entender tudo, tintim por tintim, garanto. Vai valer a pena. Também quero comentar com vocês sobre a CPI da pandemia. Vão chamar o Queiroga mais uma vez porque ele afrontou os senadores. Sabe o que o Queiroga fez? Ele foi visitar o Conselho Federal de Medicina, numa reunião que já estava marcada há dias, há semanas, na verdade. Tem mais algumas coisas também para falarmos. Vocês já perceberam que eles só estão perseguindo a Prevent Senior por tal daquele kit proibido? A Unimed também distribuía, né? Pois bem, ontem um rapaz também fez uma thread bem interessante e parece que a gente descobriu o porquê a Unimed, não está sofrendo da mesma forma como a Prevent Senior. Também vamos falar um pouco sobre o judiciário, não só a questão da busca e apreensão contra a ex-estagiária do Lewandowski, mas algumas coisinhas aí que o Felipe Barros levantou. Quero falar de 2022, esse namoro aí que Bolsonaro vem tendo com o PP, algumas movimentações do Lula, e falar um pouco hoje também de narrativas, mas de uma forma diferente. Na verdade, assim, o domínio das narrativas na sociedade brasileira. E vamos começar aqui, com incoerências da grande imprensa. A Elisa colocou aqui duas matérias do mesmo grupo jornalístico, o maior grupo do Brasil, jornal O Globo. O Globo. Aí você vê aqui, passados 5 dias, Grupo Globo segue tentando justificar o injustificável. Não entendi a parte da falta de artistas. Qual matéria da Rede Globo é fake? E ela fala isso por quê? No dia 7 de outubro, no caso que, ontem, no caso hoje é dia 8, a Globo soltou a matéria falando o seguinte, pandemia e falta de artistas. Por que os protestos pelo impeachment têm baixa adesão? O mesmo Globo que fala que falta artistas é o jornal que no dia 2, no dia das manifestações do Lula, avisava que artistas vão às ruas protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Então tem que se decidir, ou teve artista ou faltou artista. Os dois não dá, É uma impossibilidade lógica. Mas tudo bem, não dá para esperar muito do Globo. Um grupo também que eu não espero muita coisa é o Intercept, e vejam só. Acho que eles tomaram algumas aulas com o pessoal do Metrópolis, talvez o Sam Puncher. Eles pegaram um vídeo que não tem nada de absurdo, nem secreto, nem nada. Foi desses vídeos que estavam tendo lá, daquelas discussões do governo, daquelas discussões que envolvia o que fazer para tentar combater o problema sanitário que o país vivia no passado. E esse vídeo contava com a participação do Carlos Wizard. E o Wizard, ele tá agradecendo o empenho e o trabalho do senador Marcos Duval. E ele aí estaria ajudando o senador, não posso falar, distribuir o medicamento que não pode, o polêmico. Aí lá vai o Intercept, pega esse recorte, coloca lá como se fosse assim um grande escândalo, o vazamento dos vazamentos, a mesma coisa que vocês viram lá na época da narrativa dos Gabinetes da Sombra. E repetem a dose. Exclusivo, trazemos à luz uma reunião secreta do Gabinete Paralelo, comandada por Carlos Wizard, para dar as boas-vindas a um padrinho político do grupo, o senador Marcos Duval. O vídeo não consta no material da CPI, tem que ler no Intercept. Nem tá no material da CPI, tava nas redes. Nem era escondido assim. Mais uma vez, a mesma estratégia. Qual o objetivo? Vocês já sabem. Aí você vê aqui, A CPI do Lula não tem limites. Vai chamar o Marcelo Queiroga pela 3ª vez. Gente, 3 vezes. O cara vai depor 3 vezes. Qual o sentido nisso? A mídia tá achando sensacional. Aqui, Queiroga vai ao CFM, CPI vê provocação e marca a data de depoimento. Por que foi uma provocação? Você vê, no dia que a CPI aprovou a 3ª convocação do Marcelo Queiroga para prestar depoimento, o ministro da Saúde foi ao Conselho Federal de Medicina para uma reunião com a entidade. O depoimento foi marcado agora há pouco em almoço dos senadores no gabinete do Omar, para o dia 18 próximo, véspera da leitura final do relatório. O CFM é acusado por senadores de ser o fiador do tratamento ineficaz e houve pressão para que o presidente do conselho fosse convocado a depor. Ontem, o Renan Calheiros, no caso anteontem, anunciou que mesmo sem ser chamado a falar, Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, olha só, presidente do Conselho Federal de Medicina, que defendeu
que os médicos devem ter autonomia na hora de trabalhar, o Renan transformou ele em investigado da comissão, sem nem ouvi-lo. E aí a visita do Queiroga ao CFM hoje caiu como uma provocação. Caso ontem, né? Anteontem ele virou investigado. No dia de ontem, o Queiroga foi visitar o CFM. Está me provocando? Ou o Queiroga está nos provocando? É o Renan Calheiros. Atualização. Às 17h10, né? A matéria recebeu aí. Em contato com a coluna, a assessoria de imprensa do ministro Marcelo Queiroga informou que a reunião entre ele e o Conselho Federal de Medicina estava marcada desde 9 de setembro e não tratou de questões relacionadas à CPI. Tem alguma provocação? Desde o dia 9 de setembro está marcada. Basicamente um mês. Hoje é dia 8, ontem foi dia 7. Como agosto é um mês de 31 dias, então eu senti o quê? Tinha 29 dias que a reunião já estava marcada. 29 dias. Não interessa, não interessa. A ideia, né, é lutar para acabar com esse desmante do governo Bolsonaro. É uma piada essa CPI. Aí vejam só, aquela postagem que eu trouxe ontem, né, questionando, você vê aqui, ó, tá meio cortada, mas eu mostro para vocês que é o seguinte, ó, tá falando na verdade que a Unimed também disponibilizava o kit proibido. O mesmo kit aí que a Prevent Senior está sendo, como é que eu posso falar, investigada, né? O primeiro dia da CPI da Prevent Senior lá na Lesp, em São Paulo, foi ontem. Já começou a CPI só para investigar a Prevent Senior. E aí, eu tava ontem na Twitch, né? Não sei se vocês estão sabendo lá na plataforma. Eu não sei nem se eu podia falar isso aqui em vídeo, sabe como é o algoritmo, mas enfim, lá na plataforma roxa, tô fazendo a live com vocês, está sendo bem útil porque eu vejo que cada rede social eu consigo interagir com vocês de uma certa forma. Os comentários que eu recebo no YouTube é diferente do comentário que eu recebo no Instagram, que é um mundo muito bonito, é diferente do Twitter. O Twitter é realmente assim, é uma batalha, né? Uma batalha campal, parece que tá todo mundo tentando destruir todo mundo. E lá no Twitch é bom porque, sei lá, acho que tem menos gente, a gente consegue bater um papo assim mais próximo e como tá nessas notícias na hora, confabular algumas ideias. E aí um cara que tava lá, um dos inscritos, não vou lembrar o nome dele agora, Rafael. Ele me mandou esse link, falou, cara, eu fiz uma thread. E uma thread muito interessante, quase ninguém, nem ninguém tinha compartilhado até o momento, eu li. E ele levantou essa bola. Por que a Prevent Senior, sabe, tá com um alvo gigante nas costas e todo mundo segue, né, de olhos fechados pro que tá acontecendo na Unimed? Pô, então a gente tem que falar, temos que falar, né, o objetivo não é lutar pela ciência. Então, vejam só isso daqui. Lá vem o Texugo Wiki. Ele pega aqui a postagem da Elisa, deixa eu ver se dá pra dar uma lida melhorzinha. Aí, ó. Unimed distribui kit sem eficácia. Guilherme Amado. Aí ele fala o seguinte, ó. Boa pergunta, Elisa. A Unimed não é perseguida pela CPI, ainda que tenha utilizado, né? Você sabe o quê? Como a Prevent Senior. Mas vejamos alguns elementos que poderemos chegar a um denominador em comum. Aí ele fala o seguinte, ó. Não sei vocês que estão lendo isso, mas a primeira coisa que me veio à mente sobre a Unimed não ser perseguida pela CPI tem motivos políticos. Após me veio em mente alguma relação com a Unimed e o Mandetta. Ele coloca aqui, ó. Uma leve busca e minha mente estava certa. Bingo! Mandetta foi ex-presidente da Unimed em Campo Grande entre 2001 e 2004, mas já era empregado da mesma desde 98 como conselheiro fiscal. Coloca aqui a matéria da Exame. Quem é Luiz Mandetta? Futuro ministro da Saúde de Bolsonaro. Tá lá, ó. Ele comandou a Secretaria de Saúde, blá, blá. Na matéria tem lá falando isso. Depois, ele diz que Mandetta e a Unimed vão além do antigo emprego. No dia 18 de novembro de 2018, ele e a empresa tiveram um encontro no gabinete de transição e deixaram claro, citada a necessidade de criar uma agenda convergente e manter diálogos frequentes para que seja possível discutir, propor e auxiliar nas questões sobre a saúde brasileira. Sim, a Unimed enxergou no Mandetta um meio fácil de, talvez, ganhar vantagem. Mas o que seria essa possível vantagem? Vejamos a seguir. Deixa lá um link. Quem estiver interessado, eu mando lá o link no Telegram, vocês podem ler a thread inteira e abrir as notícias. No dia 17 de junho de 2019, Mandetta e, na época, o presidente da Unimed no Brasil, Orestes Pullin, tiveram um encontro onde foi caracterizado como um encontro de ex-companheiros de trabalho e com a relação do Orestes com o ex-ministro. Aí tá aqui, ó. Outras palavras. Unimed, amiga íntima do ministro Mandetta.
Falar mais uma matéria comentando. São coisas apenas pra gente questionar. Ninguém tá falando aqui que essa é a razão. Ninguém tá falando, é por causa que a amiga do Mandetta que foi protegida. Não, a gente só tá questionando. Então eu estou com dúvida. Todo mundo quer saber, né? Foi ele que levou o Mandetta ao Conselho Fiscal para presidente da Unimed em Campo Grande. Logo, um favor, camarada, estaria devendo a Orestes o que foi pedido: acesso ao ativo garantidor PL 9656. Mas qual o que ganha ela com isso? Mas o que ela ganha com isso, né? Está meio escrito meio errado. Aí ele fala o seguinte, ó: com essa bolada de dinheiro na mão, a Unimed poderia fazer o possível e o impossível, mas quem fiscalizaria isso? E qual a garantia que isso seria para melhorar ou expandir as operações da Unimed? Todo esse lobby com agentes políticos é o motivo para a CPI não perseguir, e ele coloca sempre aqui, ó: o ativo garantidor é uma porcentagem bloqueada pela ANS para proteger os clientes daquela empresa. No caso da Unimed, que tem 18 milhões de clientes, são 8 bilhões de reais bloqueados. No total, a ANS tem 50,9 bilhões reservados, mas as empresas não gostam nada disso e já tinham este dispositivo na mira quando patrocinaram a tramitação de um PL para modernizar a Lei 9656, que completou 20 anos em 2018. E esse negócio aí de você ver agentes particulares com alguns interesses no público, isso daqui é interessante porque pode também ter algumas ligações com a questão do absorvente. E aí o Teixeira diz aqui, veio a relação da Unimed com o Mandetta. Achei interessante. Sei também que parece que tem um espaço no coração do lado direito, né? Do lado direito do coração da filha do Mandetta, da Unimed, né? Ela gosta muito também da Unimed, porque, não sei, vale a pena vocês aí darem uma olhada. A gente só está questionando. E aí, voltando para cá, já mudando um pouco de assunto, olha só que cara sensacional, né? CNN. Ex-estagiária de Lewandowski é alvo de busca operação, né, pela Polícia Federal. Tatiana Bressan é suspeita de espionar ministro. Olha só as palavras que as pessoas usam. Né? A gente comenta sobre isso direto. A tentativa de desqualificar, criar narrativas para possibilitar medidas jurídicas, policiais e tudo mais. Gente, espionagem não é assim, sabe? Espionagem é uma coisa muito séria. Espionagem é uma coisa muito séria. Em geral, espionagem envolve, inclusive, movimentações governamentais, um governo contra o outro. Você precisa ir no Google, assim, o que é espionagem? Você vai ver, cara, não é uma coisa simples. Normalmente é uma coisa que você parte por todo um treinamento para você tentar infiltrar uma pessoa dentro de um local para ter acesso, sabe, a coisas extremamente sigilosas. Não é assim, pelo amor de Deus. A espionagem é uma coisa assim que não é brincadeira. Não é, não é brincadeira. A gente pode até usar isso assim no dia a dia como besteira, mas é uma coisa séria. Coisa séria. Mas não. CNN, né? Não tá nem aí pra nada. O importante é proteger a democracia brasileira. Lembrando das coisas que eu nem falei. Vamos falar hoje de regulação da mídia. O Lulinha voltou, o Estadão também voltou no editorial e tem umas coisas meio complicadas. E falando sobre o judiciário, não quero entrar muito no mérito aqui do Supremo, mas acho que do Ministério Público a gente pode falar. Tem uma PEC que ela vem sendo aí discutida. Eu não sou um especialista no direito. E essa questão dessa PEC, eu acho que ela tem ligação com... Assim, o que eu quero comentar hoje com vocês com essa PEC, Felipe Barros está falando aqui, tem ligações com lava-jatismo, tem ligações com as coisas do absorvente, tem ligação com alguns discursos da esquerda, tem ligação também com eleição, frente ampla, composição, grupo. As coisas vão se juntar bastante. Vejam só, vamos começar aqui, até chegar no final do absorvente, vamos ver se tudo se conecta. Felipe Barros fala o seguinte: toda vez que se pretende corrigir a grave distorção feita na Constituinte e ampliada por anos através de outras leis e regulamentos, que transformou o Ministério Público num superpoder, vemos uma histeria coletiva, inclusive por muitos da direita que não conseguem compreender que a jurisprocracia que vivemos é a ditadura do judiciário
em que o poder sai da mão do povo e invade os tribunais. A ponta do iceberg é o ativismo judicial do STF, mas o problema é mais profundo e passa necessariamente pelo que virou o Ministério Público, que já expus em um outro tweet, que foi esse daqui, ó. O problema do Ministério Público está na origem. Eu explico. Ministério Público não é um poder. O Ministério Público ele é parte de um poder, ele é parte do poder judiciário. Poderes são legislativo, executivo, judiciário. O Constituinte errou ao equiparar em vários aspectos o Ministério Público ao judiciário. Algumas prerrogativas devem alcançar apenas o judiciário e não o Ministério Público. Por que eu estou trazendo isso daqui, essa discussão que envolve a PEC? Dá para discutir algumas coisas. A gente aqui nesse canal já falou várias e várias vezes, e é um tema que ainda fica assim na mente das pessoas, algumas dificuldades de entender, que é a questão de separar a Operação Lava Jato do lavajatismo, sabe? E tem tudo a ver com isso daqui. A direita tem um problema, e você pode ver esse problema, eu fiz um comentário nesses dias, que é quando você vê as pessoas irem no pânico. Toda vez que alguém da direita vai no pânico, alguém da direita assim, bolsonarista, podemos falar assim, o André Marinho, o Fraldinha, ele sempre usa os mesmos argumentos, literalmente os mesmos. Petista na PGR, o Cássio Nunes, afundou com a CPI da Lava Toga e acabou com a Lava Jato. Esses quatro, assim, é mais certo do que o sol nascer amanhã. Assim, é certo, ele vai falar isso. Eu não vejo as pessoas que vão lá, eles conseguirem, sabe, conversar e articular argumentos sobre isso daí. Às vezes a pessoa leva por outros caminhos, mas desmantelar de verdade assim, um discurso, falar, cara, tu tá falando, não tem nem pé nem cabeça, e mostrar por A mais B, muitas vezes não vai. Eu vejo as pessoas darem-se muitas invertidas. O Nicolas mesmo, para mim, foi o melhor exemplo. Ele foi muito bem, não significa que, porque não desmantelou, teve uma má participação. Não, acho que o Nicolas mesmo deu um show. Ele conseguiu dar umas invertidas sensacionais no André Marinho, mas eu sempre acho que fica assim, cara, faltando um pouquinho mais. E o que eu quero falar com isso? A direita ainda não parou para discutir algumas coisas que envolvem o Ministério Público e que hoje a gente vê, por exemplo, várias movimentações. Por exemplo, tem algumas movimentações no STF que muita gente se questiona, os próprios juristas, a questão dos inquéritos do fim do mundo, né? Como acho que foi o próprio Marco Aurélio Mello, o ex-ministro, que chamou dessa forma. Mas esse inquérito é meio complicado, né? Ele começou com um vício lá na origem, sim, passou alguns limites. E eu já mostrei para vocês, desde o passado, algumas coisas estranhíssimas que Moro e seus amigos costumavam fazer. E eu mostrava, galera, olha só, se hoje a gente tem um problema, o problema não nasceu hoje. O problema do judiciário brasileiro ele vem acumulando há um certo tempo. E algumas coisas assim, têm que ser ajeitadas porque problemas no judiciário existem, porque pessoas são falhas. Essa PEC que está sendo discutida é basicamente sobre isso. Mas as pessoas não conseguem discutir, por exemplo, um assunto desse dentro da direita. A coisa se polariza, é tipo assim, não sei quem não quer mais combater a corrupção. O Centrão fazendo isso, fazendo aquilo outro. A direita ela não consegue ter o domínio desse discurso. O discurso do combate à corrupção hoje caiu nas mãos do lavajatismo. O que seria o lavajatismo em pouquíssimas palavras? O lavajatismo ele é similar ao ativismo judicial. O ativismo judicial, acho que vocês sabem o que é, né? O juiz resolve avançar em algumas prerrogativas, tentar modificar a sociedade através do sistema judiciário. Ele quer modificar umas coisas através do judiciário, coisas que deveriam vir através do legislativo. O lavajatismo também faz isso, mas o lavajatismo você tem que enxergar como um grupo de pessoas que tem um objetivo. Eles têm um projeto de poder próprio. Existem inúmeras pessoas no Brasil, no âmbito do direito, que fazem ativismo judicial, seja certo ou errado. Mas os lavajatistas, eles têm um objetivo. Inclusive lá nos vazamentos das mensagens, você viu, né, a questão lá, a criação de um partido dos procuradores, lá aquele fundo, né, queria inclusive uma ONG amiga gerenciar os 2 bilhões para o combate contra a corrupção. Eles sempre têm essas pautas que a gente vai combater a corrupção, mas o combate à corrupção sempre passa por criar leis que vão dar mais e mais poderes para esse pessoal fazer coisas assim, que muitas vezes a gente se questiona. Por exemplo, você vê que o Sérgio Moro ele queria a todo custo, ficar com o COAF. Quando teve o vazamento de mensagens e áudios, tinha lá uma conversa do Deltan falando por Roberto Leonel, que era do COAF, lá assim, né?
Tem como dar uma olhadinha informal, não? Olhadinha informal? Qual? Ih, cara, não. Não, olhadinha informal não presta. Olhadinha informal não presta. Então, tem essas coisas e é um discurso que a gente tem que recuperar. Tem que recuperar. E a esquerda é mestre nisso, de tomar posse em discursos que sempre foram da direita. A direita sempre defendeu o meio ambiente. A direita sempre defendeu o próximo, sabe? Defendeu o indivíduo, a sociedade. E quando as pessoas dizem, ah, não, eu gosto de esquerda, porque a esquerda, né, se preocupa com o social e a direita com a economia. Passa isso na mente de muitas pessoas. E aí, vejam só. Absorvente. O que é que absorvente tem a ver com tudo isso daí? Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorventes higiênicos. Você vê que a imprensa pega um tema que é uma coisa aparentemente fácil de entender e eles distorcem com o uso de palavras para criar uma nova narrativa, para reforçar a ideia que a esquerda tem um interesse em lutar e defender o social, se preocupa, né, com os pobres e necessitados. A direita não. São os liberais, só querem saber de dinheiro, o capitalismo selvagem. Distribuição gratuita. O que é distribuição gratuita? Não existe distribuição gratuita. Alguém está pagando por isso, né? Ou isso aqui é doação? Ou isso aqui é doação? Alguma empresa vai doar? Alguma empresa vai doar? Eu acho que não. Eu acho que não. Aí você vê aqui, né? Lá vem a Andréa Saad. Ela traz a matéria da Globo, né? Distribuição gratuita. E fala o seguinte: veto que reflete a desconexão com a realidade, falta de projeto e gestão para o Brasil feminino real. O que é que seria o Brasil feminino real? Eu não sei. Miserável, vulnerável. É não entender o que se passa e quais são as prioridades da mulher, da menina em situação de pobreza menstrual. O Congresso pode derrubar vetos. Gente, o que é pobreza menstrual? Eles conseguem pegar e gerar assim uma emoção. O que assim, você unir pobreza com, não faz sentido, não faz. Eles criam toda uma narrativa que leva, olha só, eles não se preocupam com o social, eles só querem saber de dinheiro. Reforçando a narrativa que a direita é capitalismo e a esquerda é apenas, a gente quer cuidar do povo. Nós, sabe? Não. Como é que tem aquela até frase, né? Quem é peão não vota no patrão. Uma coisa mais ou menos assim. A Elisa fala o seguinte: o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a distribuição de absorventes, o projeto não indicava de onde sairia o dinheiro para arcar com essa despesa. Não tem nada a ver com falta de conexão com a realidade. Tem a ver com responsabilidade fiscal ou o governo cometeria ato de improbidade administrativa. Eu acho mais complicado que é o seguinte: eu não sou contra, sabe, as pessoas terem acesso a itens. Mas, a partir do momento que você fala que o Estado tem que dar absorvente, eu também não pode ter que dar, sei lá, papel higiênico, escova de dente, pasta de dente, sabonete, fio dental. Então, você começa a avançar, daqui a pouco o Estado tem que dar tudo. E para o Estado ter que dar tudo, você precisa de uma alta carga tributária. E um dos caminhos para a implementação do comunismo, na verdade, são dois, basicamente. É você aumentar progressivamente os impostos e tentar acabar com a propriedade privada, porque no comunismo ideal, né, o Estado vai gerenciar todos os meios de produção e as propriedades, todo mundo vai ter tudo. Ou seja, a partir do momento que você começa a aumentar o imposto sucessivamente, cada vez mais e mais e mais, as pessoas param de ter dinheiro, porque todo o dinheiro começa a sair para o Estado depois devolver de forma igual, o que não faz sentido. Então você começa assim, tirar tudo das pessoas. E quando você tira a propriedade privada, então o Estado realmente é dono de tudo e o Estado vai ser muito bonzinho. Aí você vê aqui, né? Vem o Livres, um grupo de liberais. Pobreza menstrual atinge 26% das mulheres no país. Para vetar parte do PL que dá um mínimo de dignidade a essas mulheres, Bolsonaro mentiu que o projeto não especificaria onde viriam os recursos, blá, 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 blá. Mais uma vez, né? Distribuição gratuita, coloca essa imagem, pobreza menstrual, liberais. Os liberais permitidos, né? O pessoal do Livres, meu Deus do céu. Aí você vê aqui, ó, outro grande liberal, Arthur Moledo Duval. Ontem, vou ler aqui a parte de baixo, aqui o que está com fundo escuro, ele fala o seguinte, ó, alguns liberais estão se perdendo no personagem. Camisinha absorvente não são privilégios
Privilégio é auxílio paletó de deputado, auxílio moradia de juiz e super salário de promotor. O pessoal do Paulo Guedes é perfeito, tá confundindo liberalismo com anarcocapitalismo. Ou seja, ele tá defendendo aí, né, a distribuição gratuita de absorventes. Só que o mesmo Arthur, no dia 4 de março de 2020, antes de se unir com o PT, falava o seguinte, ó. Tabata Amaral apresentou o projeto para distribuir absorventes gratuitamente. O custo? 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Ela já tinha votado pela reforma da Previdência, privilegiando vários setores nos destaques. Agora isso. Tabata não cansa de lembrar a todos que ela é de esquerda sim. Antigamente não prestava, agora presta. Agora presta. Por quê? Porque o Arthur, ele é uma pessoa boa. Ele também se preocupa com o social. Ele não é a direita malvadona capitalista Paulo Guedes. Aí você vê isso daqui, né? Lá vem o Felipe Neto também. Ele tinha que vir lacrar. Se homem sangrasse pelo rabo todo mês, o governo já teria projeto de absorvente grátis desde 1954. Aí ele já mete a narrativa do machismo, né? Ah, porque como é mulher ninguém liga. Se fosse homem, todo mundo se importava. Quem é que se importa, né? Com a valorização, equiparação, né? Dos diferentes grupos, tá? Homens e mulheres. Só a esquerda. Só a direita não. A direita só se preocupa com os homens e com o dinheiro. Aí você vê isso daqui. A oposição. O pessoal, na verdade, denuncia Bolsonaro à ONU por vetar a distribuição de absorventes. Mandaram isso daí para 3 pessoas, uma delas foi para Bachelet. A Bachelet aí, comunista, fora de São Paulo, chilena, a gente já comentou no passado sobre ela, muito tempo atrás, mais de um ano. A bancada do PSOL na Câmara apresentou nesta quinta uma denúncia à ONU contra Jair Bolsonaro que vetou a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A carta classificou os vetos do presidente de desumanos e ultrajantes. Logicamente, né, o Flávio Dino tem que mostrar que ele é melhor que Bolsonaro. Em resposta ao veto de Bolsonaro, Flávio Dino implanta a distribuição de absorvente no Maranhão. Ele é governador desde quando? Esse cara aí. Anos e anos e anos ele nunca quis colocar. Aí agora ele quer. Pra dar lacrada. Parabéns, parabéns. Mas e agora vamos começar a colocar uma dose de verdade e trazer umas informações que agora a coisa vai ficar interessante. A Tsuki trouxe com a matéria do Extra, que é ligado ao Globo, do dia 11 de julho de 2013. Dilma veta isenção de PIS e COFINS para produtos de higiene pessoal. A presidente Dilma Rousseff vetou parte do texto da MP 609 que reduz a zero a alíquota do PIS, PASEP e COFINS dos produtos da cesta básica. As escovas de dente, fraldas descartáveis e os absorventes ficaram de fora da lista. No caso de fraldas e absorventes, a queda seria de 9,25%, favorecendo o acesso das famílias de classes D e E a esses itens. De acordo com a entidade, 15% das mulheres brasileiras não usam absorventes higiênicos e de 9% das crianças não usam fraldas descartáveis. A Dilma vetou na época, ninguém fez escândalo. A Tsuki diz, se é para beneficiar todos, não pode, não tem gritaria, e isso partiu de uma mulher, porque aí perde-se o status de protetor de uma certa classe. Com a Dilma não tem problema. Quem também comentou nessa linha, a gente está chegando, ainda não é a parte extremamente interessante, mas também interessante, foi o Sal Cristo. Ele falou, Bolsonaro aí vetou, né? Beleza. Propostas fofinhas, sem sustentação orçamentária, são armadilhas para o crime de responsabilidade. Leiam as razões do veto. Tá lá falando, não vou ler agora, posso mandar essa thread no Telegram, quero só mostrar algumas coisas. Ó. O Lula vetou inclusão de imunizantes para as crianças em 2010. E olha o motivo, que o motivo não foi nem orçamento. Negacionista demais, né? Traz aqui a matéria. O Lula vetou, olha só, imunizantes para crianças em 2010. Tá lá a matéria, que é... Deixa eu ver se dá pra ver aqui qual o grupo. Não dá pra ver o grupo. Mas tem aqui a informação, depois vocês veem. Em 2014, Dilma vetou o projeto que reduziria a contribuição de INSS para empregadas domésticas, medida necessária para evitar demissões em massa após a regulamentação da categoria. Também ninguém reclama. Em 2019, o governador petista Rui Costa vetou o projeto que melhoraria a vida de pacientes com uma doença muito ruim, né? Câncer. Aí, ó. Veta projeto que acabava com fila para pacientes no SUS.
Em 2019, a governadora petista do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, vetou o projeto que previa a imunização domiciliar para idosos e deficientes físicos. É golpe, né? Isso aqui é coisa muito menos importante, né, do que ter absorvente. Em 2015, o governador petista do Piauí vetou o projeto anticorrupção, mas aí estranho seria se ele aprovasse, né? Ia colocar na cadeia seus amigos, onde já se viu. Tá lá, o deputado critica Wellington Dias após ter projeto anticorrupção vetado. Robert Rios disse que o governo impede a criação de mecanismo contra a corrupção. O projeto de lei previa a premiação de pessoas que denunciassem crimes. Aí vem essa turma desmamada e sem noção fazer chilique contra um veto totalmente justificado, igual foi o de Bolsonaro. Que tal cada um desses deputados doar metade do seu salário para comprar, né, uns absorventes e doar? E tá lá, Tabata, Bolsonaro, me deixe menstruar. Ele deixa, não tem nenhum problema não, não tem nenhum problema. Para fechar com chave de ouro, né? Como assim a Dilma não deixou a mulherada? E a mesma notícia ali que a Tsuki já havia trazido. E vejam só como a coisa começa a ficar interessante. A gente vê que esse projeto, ele é da Tabata Amaral. Esse projeto é da Tabata Amaral. A gente já tinha comentado por alto algumas coisas. E foi esse daqui, só trazendo de volta uma postagem aqui antiga, que quem fez foi a Always, que é uma empresa do ramo aí de absorventes. E ela fala o seguinte: uma vitória tem que ser comemorada. O Senado aprovou o projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. Agora segue para a sanção presidencial. Mais um passo no combate à pobreza menstrual. Peraí, até uma empresa desse porte, empresa internacional, né, multinacional, utilizando mais esse jargão aí que a esquerda toda compartilha. E aqui, né, distribuição gratuita... Eles vão dar de graça? A Always vai doar de graça? É mesmo? Não, obviamente que não. Não, ele vai receber uma quantia gorda do governo. E a Anitta fala o seguinte: o chefe da Tabata Amaral, da Tablet do Amaral, e conselheiro da P&G, que é dona da marca, da Always, já devem estar batendo em muitas portas em Brasília para convencer o Congresso a derrubar o veto. O tal do Jorge Paulo Lemann, que as pessoas dizem ser aí, um dos chefes da deputada Tablet do Amaral, é conselheiro da P&G, que é dona da Always. E a coisa já começou a ficar meio estranho, né? Já começou a ficar meio estranho. Agora fica muito mais estranho. Tem uma pessoa lá, no Twitter, uma tal de Marise Ichons. Ela é até professora, ela é socióloga, é ligada a algum instituto, esqueci agora o nome, era para ter trazido aqui. E ela falou o seguinte, ó. Eu li, eu achei que foi tão absurdo, eu falei, cara, não é possível. Será que ela vai trazer algum print, alguma prova para... Porque isso aqui é muito complicado. Acusações assim sem provas. E ela trouxe algumas imagens. Vejam só. Uma ONG, sempre tem que vir de uma ONG, né? Girl Up, cria um projeto para conter pobreza menstrual. Esse jargão é bonito, né? Você vê que a esquerda, quando ela tenta emplacar um projeto, ela não pensa só no projeto. Porque avançar com as coisas na política não é só assim, eu tenho um bom projeto, votem. Não. Você tem que pensar no projeto. Você tem que pensar como é que você vai vender essa ideia. Qual vai ser a estratégia jurídica, a estratégia política, quem vai ser o relator, quem não vai. Você tem que ter toda a máquina. Não é assim, eu vou. Isso por muitas vezes a gente vê que a direita não consegue avançar por não conhecer esses mecanismos, sabe? Não dominar a máquina. O pessoal acabou de chegar, primeiro ano de mandato, beleza, dá para entender. Essa ONG, olha só, por sua vez, é financiada por várias grandes empresas, inclusive o grupo P&G. Agora já está muito estranho. A P&G, o Lemann é conselheiro, Lemann Tabata, que a P&G é dona da Always, que produz absorvente, essa empresa está financiando a ONG que criou o projeto para distribuir os absorventes. Tá errado, tá estranho. O grupo P&G é uma multinacional que produz e distribui no mundo vários bens de consumo, especialmente higiene e cosmético. Uma das empresas vinculadas a esse grande grupo é a marca conhecida de absorvente Always. Always, por sua vez, na página do Instagram, comemorou o grande passo para combater a pobreza menstrual. Por que será? Essas são evidências concretas daquilo que expliquei na live mais cedo. A política de distribuição de absorventes, da maneira como foi proposta, abre uma janela de oportunidade para patrimonialismo, confusão entre o público e o privado. Como assim? Ela usa algumas palavras estranhas. Rent seeking,
busca de renda a partir da manipulação do ambiente político. Acusações graves. Manipular o ambiente político para conseguir renda. Free rider. Distribuição de benefício para quem não custeia o benefício. Tráfico de influência. Promessa de vantagem mediante uma decisão política, mas contemplação das demandas particulares de grupos de interesse, que visa o bem público. Concentração de renda, pois serão as grandes empresas que vão participar da licitação. Custos altos logísticos, porque vai ser necessário criar toda uma burocracia para colocar essa política em prática. De sair da fábrica, das empresas de absorvente, e chegar na mão de quem precisa, meu amigo, é toda uma máquina, né? Se vai chegar na casa, vai mandar por correio, ou vai distribuir nos postos de saúde, vai fazer um cadastro, não sei, mas vai ter que distribuir para todo o Brasil. Isso tem custo. Aí o Pedro, isso aí é diferente, por exemplo. O supermercado, ele já lida com isso. É o setor privado. O setor privado é especialista em resolver problemas. Não é igual a máquina pública, né? O supermercado, ele já tem toda a central e rede de distribuição, sabe? Para aqui, vai para lá, ele já resolve isso. Ele já resolve isso. Agora o governo não faz isso. Como é que o governo vai distribuir um produto que ele vai adquirir? Quais serão os centros de distribuição? E o centro que seria, em tese, o varejo, né? Tem o atacado, que seria a distribuição, e o varejo, que seria, sei lá, o posto de saúde. Como é que é chegar lá? Ia ter estoque? Como é que... Tá entendendo a dificuldade? Armazenamento e logística? Mas ninguém pensa nisso. Antes de mostrar algumas imagens, só para comprovar o que a Marisa está falando, o Pedro, um rapaz estava lá no Twitter, eu vi pessoas estavam comentando sobre esse tema, eu achei interessante porque ele falou o seguinte, ó, ele está respondendo ao Flávio Garage, ele diz o seguinte, ó, Flávio, sou dono de farmácia. Esses dias já veio o fornecedor aqui me ensinar como fazia para passar um absorvente com R$2 de custo a R$4,50 nesse projeto. O absorvente é 2. Como fazer para vender a R$4,50? Não tem jeito. Qualquer projeto novo é brecha para golpe de brasileiro. Informações complicadíssimas se realmente foram verdade. Trouxe aqui porque ele disse que é dono de farmácia. Deve conhecer alguma coisa. E aí, vejam só, ela diz, ó, cuidado com as boas intenções. E aí agora ela traz, né, as matérias para justificar todas as afirmações pesadíssimas que ela fez. TV Cultura, né, TV Dória. ONG cria projeto para conter pobreza menstrual no Brasil. Qual a ONG? A GeoUp. E você vê, né, a GeoUp. Parceiros e investidores. Olha quem está aqui. P&G. A Always é parte da família P&G. Tá vendo como as questões no Brasil são mais complicadas do que parecem? Tudo assim, cara, nunca é só não é só a questão narrativa que a gente tem que derrubar. Não é só essa questão. Tem algumas coisas bem mais interessantes. E você vê que são sempre os mesmos atores políticos que eles vão reaparecendo, que cada vez vai ficando mais e mais suspeito. Ninguém tá falando que aqui tem nada errado, pelo amor de Deus. Só que é muito estranho você ver que, cara, sabe, as pessoas, eu não sei porquê, mas as pessoas têm alguma coisa contra o Lema. Parece que a galera não gosta muito do Lema. E toda hora aparece alguma coisa, pô, que... Sabe, no meio do caminho tem o Lema. Mais uma vez, que fica assim, pô, cara, de novo. Aí começa a ficar estranho. Tabata Amaral é a mesma coisa. Começa a ficar estranho. Pô, não, vamos doar tablets para os estudantes, tablets. Aí a gente vê, pô, mas o Lema é da Americana, né? Pô, vai dar tablet da Americana. Ih, estranho. Muito estranho. Aí pega isso, junta com o que você vê, né? Como a esquerda trabalha. Como eles vão criando a narrativa para não só conseguir aprovar um projeto, mas para trazer para si também os louros e falar, olha, a gente se preocupa com o social, a gente se preocupa, a gente se preocupa. A direita não. A direita é implacável. Junta também com o discurso da questão do combate à corrupção. O governo Bolsonaro não combate a corrupção. Quem combate é os lava-jatistas. Veja assim que tem alguns desafios que a direita precisa enfrentar. Aí você vê isso daqui. No canal do MBL, do Telegram, eles fizeram uma enquete. Se as pessoas são a favor ou contra o tal do passaporte. 73% foram a favor. Eu tô achando que tem algum problema nessas pesquisas, porque eu fiz também, né, a enquete para saber manter o cenário novo ou antigo,
E também com 73% vocês preferiram o cenário original. Mas enfim, vocês percebem que esse aqui também é um tema que existem pessoas que eu tenho certeza que quem é contra tem muitas razões para ser contra. E quem também é a favor, eu tenho certeza que algumas pessoas têm razões, mas eu também vejo o seguinte, que algumas pessoas, quando você conversa, você começa a explicar alguns fatos, isso, aquilo, outro, elas começam assim, pô, né, então, pô, não pensei nisso. Pô, não pensei nisso, não, realmente, eles até mudam de opinião. Eles até mudam, não é por, sacanagem, não, porque eles não estão vendo ainda a figura como um todo, né, a big picture. Por que eu tô falando isso? Junta com isso aqui também. Espirrou, toma. Diz médica da Prevent sobre o medicamento polêmico. Mais um vazamento. E o Atalé diz, ó, a Record, a narrativa é hegemônica. É sempre a mesma narrativa. Você vê, ó, essa questão do passaporte vem daqui também. A imprensa, muito e muito tempo, tentando construir a narrativa que vocês já devem ter visto. É inegável que o quê? Bolsonaro é contra os imunizantes. Bolsonaro é contra e é a favor de uma coisa que não funciona. Não só Bolsonaro, como os bolsonaristas e a direita como um todo. Então a gente não liga para a saúde. Nós somos os negacionistas. A gente perde o discurso, né, da ciência. Veja só, quem defende o arco-íris, e você acha que você sabe o que é arco-íris, né? Não, olha só, tem várias... Não só nasce homem e mulher, né? Um grande arco-íris. Mas quem defende a ciência é a esquerda. Quem defende a ciência é sempre a esquerda, não a direita. A gente vem perdendo também o discurso. Aí eu também vejo esse comentário aqui do Bolsonaro, que eu também acho que se junta. Ele fala o seguinte, ó. Como sempre digo, a direita tem que aprender a falar sobre os ismos. Machismo, preconceito de cor, tudo mais, sem presumir que se trata de pauta progressista. Isso, né, essas questões de estrutural, como a esquerda fala, sabe, não existe. Mas existe e ficar tratando como se fosse pauta de esquerda não vai ajudar ninguém. Pelo contrário, fingir que alguns problemas não existem só vai afastar pessoas que poderiam estar do nosso lado. Não estou dizendo que a gente deveria fundar um movimento, né? Fundar um movimento aqui, não precisa. O que eu digo é que não podemos ignorar que problemas de discriminação existem e não é certo agir como se fosse tudo, né? E essas questões, o domínio sobre essas narrativas, se dá de forma importante. Por quê? Vou até fechar em mim agora. Porque isso daqui, às vezes, é o ponto de inflexão. Sabe quando tem assim... Como eu posso falar? Você tem um gráfico, né? O gráfico aqui ele vem caindo e aí ele sobe. Ele tem um ponto que ele para de cair e ele começa a subir. Esse é o ponto de inflexão. É o ponto que a pessoa... Ela tá cada vez mais de esquerda, mais de esquerda, mais de esquerda, que... Plim! E peraí. Ela acorda. E aí começa a guinada dela até virar um bolsominion, basicamente. Isso se dá exatamente isso daí, através do conhecimento. E muitas vezes as pessoas, elas se mantêm presas, porque elas estão presas na narrativa. A narrativa é tão forte que ela não consegue. Ela está num envelope que ela realmente acredita que só a esquerda defende a ciência, a saúde, o menos favorecido, a justiça, sabe, o combate à corrupção e tudo mais. E isso a gente, às vezes, perde a mão. Não dá para ignorar essas coisas. Não dá para ignorar. E já pegando isso daí para fazer um link com questões políticas, e aí acho que dá para ficar bem interessante. Ontem eu fiz uma pequena frase para vocês, foi o seguinte. Vocês já se questionaram sobre a questão da frente ampla? Frente ampla. A frente ampla não foi apenas uma movimentação para eleger pessoas no executivo para derrubar Bolsonaro. Não foi só sobre isso a frente ampla. A frente ampla, ela visa mais do que isso a construção de uma base no legislativo. A gente sabe como é importante ter a Câmara, o Senado, porque é por lá que passa uma parte das leis. Vejam só que coisa interessante. A esquerda, ela consegue falar com os tal do centro, né? O PSDB, MDB, que não precisamos criar uma frente ampla. Por mais que a gente diga assim, é tudo igual, não é tudo igual. A gente sabe disso. A gente fala assim, é tudo igual. Eles têm princípios, os princípios deles são bem similares, mas igual não é. Não dá para falar, sejamos assim um pouco francos, que um deputado do PSOL é igual um deputado do MDB. Calma. Beleza, o MDB é vice da Dilma, mas não é igual o PSOL também. Não é igual. Tanto que você vê que assim, você compara até o governo Temer e o governo Dilma foram diferentes. Mas são aliados. São aliados, votam juntos,
criam problemas juntos para o governo Bolsonaro e tudo mais. E aí eu vejo dentro da direita, às vezes, algumas movimentações, já, deixar claro aqui, disclaimer, vou repetir 3 vezes. Eu defendo que nós votemos em 2022 em pessoas de direita, conservadores, qualquer coisa assim, bolsonaristas, que nos representem verdadeiramente todos os nossos valores. Eu defendo que todos nós votemos em pessoas de direita, conservadores. Eu defendo isso. Usei 3 vezes, não distorce o que eu vou falar. Eu vejo pessoas, às vezes, nas redes sociais, de direita, que são conservadores. Não a tia do Zap, pra mim, tá liberada a fazer tudo, porque ela é o povo brasileiro. Mas quando isso vai para um influenciador, fica um pouco mais complicado. E quando chega na classe política, fica ainda mais complicado. Chega lá alguns políticos e pessoas que estão pretendendo virar políticos, falar o seguinte: eu só voto em conservador. Se não for conservador, eu não voto. Se não for conservador, eu não voto. Enquanto a esquerda, ela cria um discurso, frente ampla, um discurso para tentar trazer aliados, e quando chegar na época de eleições, a esquerda, ela não vai o PT não vai pedir voto pro MDB. O PT vai pedir voto pro PT, o PSOL vai pedir voto pro PSOL. Mas eles mantêm um discurso: não, temos que derrotar o bolsonarismo. Eles só isso daí, vamos ficar nessa, né? Para, em caso de vitória, tentar compor uma coalizão contra o projeto de direita conservador. Enquanto eles tentam criar esse grupo contra os conservadores, uma parte de políticos conservadores diz: a gente só vota conservador. Se não for conservador, não voto. E é um discurso que, quando sai da boca de um político, você começa a fechar. Uma vez eu conversei com o Felipe Barros, que é nosso deputado. Tinha um projeto aí que era na área de ideologia de gênero. Ele era contrário. Ele falou que ele conseguiu converter uns votos. Eu falei: cara, isso daí é aquelas coisas... Vai ensinar arco-íris para criança. O cara lá do tal centrão: não vou votar contra então. Isso aí eu sou contra. E aí, na hora que você vê, chega uma PEC, chega outra, tem que conversar, tem que dialogar, tem que colocar pra frente, esse tipo de discurso só trava. Uma coisa é a tia do Zap falar isso. Outra coisa é quando os parlamentares, o pessoal todo, fecha portas. Isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Você vê, a gente vem perdendo algumas narrativas que cada vez mais vão isolando a bola e falam: vocês estão sozinhos. Vocês estão sozinhos aí na história. Sozinho, sai de perto de mim. Porque se não for assim, não presta, né? A gente é um rebanho de vagabundo, só falta isso daí. Aí depois, na hora de votar uma lei, uma PEC, dá tudo errado. Não tô falando que a gente tem que votar nesses políticos. Repetir 3 vezes. É para votar conservadores. Mas os influenciadores políticos têm que ter um pouquinho mais assim de senso. Porque senão não agrega. Na hora de compor para aprovar as leis, não vai. A gente está discutindo muito isso nos últimos dias, né? Como a esquerda consegue aprovar alguns projetos e a direita o tempo todo toma na cabeça. Vejam só isso daqui. A plataforma aqui, né, que a gente grava os vídeos, proíbem os negadores do clima de monetizarem seu conteúdo e suas plataformas a partir de agora. Fico um pouco preocupado, porque primeiro você proíbe de monetizar, depois você fala assim: falar desse conteúdo não pode, é negacionismo, a gente vai derrubar o vídeo. Tá entendendo? É meio complicado. A questão dos imunizantes mesmo. No primeiro não pode, depois o vídeo tá fora do ar. Sempre começa assim. Cada vez mais você vendo que fica mais difícil de abordar sobre determinados temas. O professor Ricardo Felício, acho que a maioria de vocês conhece, com o que ele fala, né? Tá contando os dias, aí ele às vezes nem poder falar mais em algumas plataformas. Aí o Estadão ontem me solta aqui um editorial. Alguma forma de regulação das redes sociais se faz necessária. Não se pode deixar que uma empresa estimule a disseminação de mentiras para ampliar seus lucros. Beleza, também concordo, né? Assim, você ficar disseminando mentira propositalmente para ganhar dinheiro, isso é errado. O problema é a forma e o modelo, né? O Arthur diz: querem obrigar a acreditar no que eles dizem. É isso que vocês não querem, assim, proteger o mundo da mentira, né? Vocês querem um discurso único, querem controlar a narrativa. Tá lá, não, que o Facebook, o que engaja muitas vezes, é um conteúdo frenético, né? Conteúdo muitas vezes nocivo à saúde e à democracia. Aí já coloca 2 palavras. Você conhece alguém que é contra a saúde e é contra a democracia? Você conhece alguém que vai fazer: eu não gosto de democracia. Eu gosto de ditadura. Você conhece alguém? Eu não gosto de ninguém. E saúde? Não, eu não gosto de saúde, não. Eu gosto de ver todo mundo doente.
Eles pegam essas palavras propositalmente, que é para ninguém ser contra. Esse modelo de negócios foi denunciado no dia 5 passado por uma ex-programadora lá do Face, a Frances Haugen, em depoimento ao Congresso americano. Segundo ela, entre os conteúdos que geram mais interação estão que fazem mal às crianças, alimentam a divisão e enfraquecem a nossa democracia. Coitada da democracia. Em 2018, o Facebook anunciou, a fim de mitigar a radicalização, priorizaria publicações de amigos e família. Seus pesquisadores, no entanto, coletaram evidências de efeito oposto. A desinformação, toxicidade e o conteúdo violento prevalecem desordenadamente nos compartilhamentos. Não sei, viu? Não sei. A gente vê realmente o contrário. A gente vê pessoas assim tomando vários e vários ganchos. E ainda fala, né, que tem que fazer lá, dar algumas ideias do que pode ser feito ou não. Outra possibilidade é reduzir o contágio da desinformação, por exemplo, utilizando a inteligência artificial para identificar conteúdos tóxicos e divertir os usuários. Mas não é que é complicado, né? Quem é que vai definir o que é tóxico e o que não é? O Estadão? Folha de São Paulo? Sejam quais forem as soluções encontradas, o fato é que algo precisa ser feito, sabe? Para não deixar que a empresa construa um grande monopólio, estimule a disseminação de mentiras para ampliar seu lucro e concentre poder de maneira assustadora sem que seja submetida a limites democraticamente estabelecidos. E eles vão criando todo esse arcabouço, toda essa narrativa. Você percebe que essa narrativa ela vai caminhando para a esquerda se posicionar no cenário como nós somos as pessoas que combatem a desinformação. A direita é a favor de mentiras. A gente luta contra a desinformação. Aí quando esse projeto de lei, uma PL 2630 chegar, aí as pessoas vão ser a favor. Como as pessoas são a favor do passaporte, como as pessoas são a favor de inúmeras coisas que a gente coloca a mão na cabeça e às vezes fala, meu Deus, como as pessoas concordam com isso. Mas como as coisas chegam nesse ponto? Através da construção de uma metanarrativa. Aí você vê, Lula decide dar entrevista novamente à mídia que ele deseja regular. Petista dará um coletivo em Brasília na sexta, e aí petistas tentam convencer o Lulinha a abandonar o discurso autoritário sobre a imprensa. Lula, não faz isso, Lula, para. A decisão do petista encheu os aliados de esperança. Se Lula vai mesmo abandonar suas pautas autoritárias, no entanto, é outra história a conferir. Vejam só, se o Lula não falar isso na campanha, vale, mas a gente sabe que o Lula vai tentar fazer isso caso eleito. Mas para mim tá tudo bem. Desde que não faça a campanha desde o início falando que vai, né, regulamentar a imprensa, tudo vale. Vale de tudo. E aí o Lulinha teve alguns encontros aí com alguns figurões da política, né? E ele disse que ele acredita que o segundo turno das eleições vai ser com o Bolsonaro. Vai ser com o Bolsonaro, não tem pra onde correr. Tá lá, né, no jantar com MDBistas. Lula afirmou que está certo que o segundo turno vai ser entre ele e Bolsonaro. Para Lula é muito difícil, terceira via. Não acho que Bolsonaro vai derreter a contento, né? Vai ser ele versus Bolsonaro. Lula analisou que Bolsonaro erra se colocado cada vez mais perto do Centrão, que também esteve em seu governo. Para o petista, faltará com isso discurso ao presidente em sua disputa eleitoral. Para o ex-presidente, Bolsonaro terá dificuldades em levantar alguma bandeira em 2022. O combate à corrupção, por óbvio, não pararia mais de pé. Olha o que a gente vem falando desde o início do vídeo. Controle da narrativa. E Bolsonaro se uniu ao Centrão, também tem outro problema. Que é realmente assim, fica cada vez mais difícil para conversar com aquela base conservadora assim, mais aguerrida, mais fiel. Isso é uma realidade. E aí eu não vou mudar fazendo um vídeo. E Bolsonaro vai ter que lidar com isso também. Perceba como a gente tem um grande problema que envolve narrativas. É um tema que eu pretendo também ficar desenrolando nos próximos dias. Você vê lá, ó, Elis Oliveira, publicando foto, eu e Lula, juntos. O Lula tá aí compondo, vamos compor, vamos fazer o grupão. O objetivo é destruir Bolsonaro e todos os candidatos de Bolsonaro. Eunice votou a favor do impeachment da Dilma. Não era golpe? Agora não é golpe mais não. Prisão, carta de delator e terceira via. Os bastidores do jantar de Lula com o MDB. Também previu que com a terceira via só teria chance se Bolsonaro desidratar, o que o petista considera difícil. Sem isso, afirmou que a eleição será entre ele e o atual presidente. Mais uma matéria falando que nem o Lula acredita na terceira via. Vai ser ele versus o Bolsonaro.
E aí o que o PSB pediu pro Lula? O que a gente já vem falando, né? Há interesse para emplacar quadros no Executivo do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Márcio França tá aí no Paulista, a gente falou, só que tá na chapa com Alckmin, que também já tá meio caminho andado, porque Alckmin tá indo pro PSD do Kassab. Então fecha, assim, perfeito, né? A triangulação Lula, PSD e PSB, meu Deus, nossa, meu nariz hoje tá atacado. No estado do Nordeste ainda não há consenso. Já em Terra Gaúcha concorrerá o ex-deputado federal Beto Albuquerque. No Maranhão, né, ainda querem o Flávio Dino. E no Rio de Janeiro tem o Marcelo Freixo. Todo mundo aí quer um carguinho. Aí você vê aqui, ó, apoio do pessoal Lula ainda não está garantido, dizem dirigentes. É a mesma fala do PSB, a mesma fala do pessoal, a mesma fala do PSD do Kassab. O apoio pro Lula é só o quê? Se o Lula me apoiar. Tá todo mundo, assim, negociando. Cara, diariamente vocês veem, ó, olhem como estão intensas as movimentações políticas para 2022. Olha como estão intensas. E um dos temas mais importantes é o quê? A filiação do partido de Bolsonaro. Para qual ele vai? Tem que decidir isso. Ele precisa. Só sobre partido, a gente comentou ontem, né, que a Joyce ia pro PSDB. Ela foi. E aí o filho do Bruno Covas falou que é uma vergonha. A Cecília Oliveira falou o seguinte, ó, adolescente de 16 anos, cuja profissão é ser filho do Bruno Covas, comenta. E o Kevin fala o seguinte, qual o problema? A Greta, com 15 anos, já dava opinião na ONU e o Felipe Neto já dava chilique no YouTube. O problema pra mim é o seguinte, cara, é que a Globo, ela já tá fabricando um político. Ela já tá fabricando o filho do Bruno Covas. Só porque ele é do PSD, já é até filiado ao partido. Então, assim, já tá fabricando um político mirim. Eu comentei isso aqui do PTB, mas não vai dar tempo. Deixa aqui na tela. Estão expulsando aí a Cristiane, Fábio Farage, Oswaldo Eustáquio. Depois eu comento. Tem umas coisinhas aqui. Dá uma lida aí, vale a pena. Eu quero comentar de Bolsonaro. Parlamentares do PP estão certos da filiação de Bolsonaro. As lideranças da legenda acreditam que puxadores de voto como Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, hoje no PSL, poderão elevar para 8 ou 10 o número de deputados somente em São Paulo. Hoje, do estado, são 4 os parlamentares. A crença de que o processo se repetirá em outros estados. Para a filiação, né, o PP impôs condições, entre elas a que Bolsonaro não vai indicar caciques regionais nem tomar conta do partido nos estados, como fez no PSL. Bolsonaro disse que está noivo do PP, mas tem uma fé com o PL. Bolsonaro admitiu a deputados aliados na quarta-feira ter conversas avançadas para se filiar ao PP, mas ponderou também está em negociações com o PL. Então vejam. O que é que o PP está preocupado? Aumentar a base no legislativo. Essa é a principal preocupação desses partidos, né? PP, PL, PSD, PSB, o próprio PT. Eles estão focando no legislativo. O presidente, a gente viu, está sentindo na pele que não tem o poder que nós desejamos. Por um lado, é ruim, porque a gente queria ver que Bolsonaro fizesse muito mais. Por outro lado, assim... Não, por outro lado, se fosse um presidente de esquerda, ele não ia ter os mesmos freios, né? Porque a esquerda pode fazer tudo. Então, esses freios e contrapesos da política brasileira acabam só impactando um único lado. Um único lado, o lado do governo. Temos muitos problemas para lidarmos. Não temos partido. Não temos uma grande base. Temos problemas para lidar com a narrativa. Temos problemas de comunicação. A gente tem a mídia toda contra a gente. Temos que fazer a economia tem que retomar. Então, tem muita coisa que tem que ser discutida. Sempre estou trazendo alguns assuntos. A gente acompanha também as matérias. Mas eu acho assim que hoje deu para dar um pequeno passo mais nessa discussão que envolve o domínio das narrativas. O domínio dessa metanarrativa que é parte assim, central do jogo político como um todo. Por hoje é isso. Vou mandar os links lá das threads no Telegram. Não vai ter live hoje na plataforma roxa, só devo ter agora domingo à noite. Já expliquei lá por quê, mas e fica lá para quem quiser assistir depois. E é isso. Se já é nas minhas redes, se torne membro do canal, compartilhe o vídeo. Nós chegamos hoje a 431 mil. Faltou 19 mil para 500 mil. Me ajuda? E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.